Saúde as irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início nesse momento à nossa escola dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais este momento em que podemos aprender algo mais da tua santa palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que estejas através da ação do teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes, para que possamos aprender algo mais, viver e praticar. Assim fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Efésios 5, versículos 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Até aqui. E o texto bíblico base é esse, para a nossa meditação. O título da lição de hoje é A Prioridade de Deus na Vida Familiar. Tem-se ouvido a respeito de uma lista de prioridades para a pessoa cristã casada, dizendo que em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem o cônjuge, em terceiro os filhos e filhas, em quarto o emprego e em quinto a igreja. É usado costumeiramente como texto bíblico base para esta afirmação a carta aos Efésios, que nós acabamos de ler. Essa leitura não corresponde com os métodos adequados usados para a interpretação da Bíblia, pois ela tira o texto do seu contexto histórico, do contexto imediato, o que vem antes e o que vem depois. E principalmente coloca como chave de leitura a questão da prioridade, quando deveria ser relacionamentos intitulados de fundamentais. É o que tem acontecido. As pessoas hoje fazem listas de prioridades, como nós observamos nesta lista aqui de prioridades. Entretanto, devemos tomar um grande cuidado. Não encontramos na Bíblia uma escala de prioridades, mas ela insiste várias vezes na questão do primeiro lugar, indicando que há sim uma prioridade de Deus para a pessoa cristã casada, solteira, viúva ou divorciada. Alguns textos nos apontam esse tema, Mateus 22, 34 a 38. Fariseus, doutores, questionam Jesus sobre qual seria o grande mandamento da lei. Jesus responde que é o mandamento do amor. Apocalipse 2:4, dirigindo-se à igreja de Éfeso, Jesus apresenta o tema do primeiro amor e adverte que os cristãos voltem à prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5. 1 João 4:19. O apóstolo João, chamado discípulo amado, diz que esse primeiro amor é decorrente de Deus ter amado primeiro. Mateus 6:33. Falando aos discípulos, Jesus disse que a justiça deles deveria superar a dos escribas e fariseus, e orienta que para isso deveriam procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Lucas 9:60. Na parábola dos mortos, enterram mortos, o rapaz quer seguir a Jesus, mas somente depois que seu pai morrer. Até lá queria cuidar do pai, conforme mandava a cultura judaica. Jesus responde que o reino de Deus é urgente e vem, portanto, em primeiro lugar. Lucas 9:62. Na parábola do arado, outro moço deseja pedir permissão para o pai e depois, com consentimento, seguir a Jesus. A parábola ensina que o discípulo que seguir a Jesus
não pode olhar para as coisas que deixou para trás. A prioridade é o reino de Deus, que vem antes de todas as coisas. Portanto, esta é a prioridade de Deus para cristãos e cristãs. Seja qual for a sua condição civil, o reino de Deus. De tantas listas com prioridades, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio, no lar, há muitas prioridades. Entretanto, para o povo de Deus, a primazia é sobre o reino de Deus. Relacionamentos fundamentais decorrentes da prioridade. Segundo o texto de Efésios 5, 15 a 21, um dos sinais da presença do Espírito Santo é a sujeição uns aos outros. Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. A partir daí, Paulo passa a enfatizar esses relacionamentos de sujeição, que estou preferindo chamar de relacionamentos fundamentais. Realmente, nós precisamos ter um relacionamento fundamental, que é muito importante para o nosso testemunho na sociedade, no mundo. O que é, primeiro, o que é essencial? Qual é o fundamento que nós devemos ter em nossa vida? Esses relacionamentos serão observados porque existe observação da prioridade de Deus. O que vem primeiro? O reino de Deus. O que vem depois? O reino de Deus. Isto inclui o relacionamento com Deus, com o cônjuge, com os filhos e filhas, com os demais familiares, com os irmãos e irmãs da igreja e de ministérios, com os vizinhos, com outros colegas de trabalho e de ministérios. Nenhum deles vem antes do outro ou depois, mas todos vêm em decorrência da prioridade, que é o reino de Deus. Diferente das listas de prioridades que podemos observar no mundo, esta é a instrução que temos da palavra do Senhor. Qual é a prioridade? Se tivermos esta lista de prioridade, a prioridade mais importante é o reino de Deus. E o reino de Deus é o relacionamento que nós temos com todas as pessoas. Todas são importantes e devem ser importantes para nós, para Deus. Não há alguém que fique em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, como se fosse uma competição esportiva. Todas as pessoas devem ser primordiais na nossa vida. Vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, parentes, membros da igreja, nossa família. Essa é a prioridade do reino de Deus. Todas as pessoas são importantes porque Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. E ele não fez uma lista de prioridades. Quem seria salvo em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar? O texto inicia falando que é importante remir o tempo, aproveitar ao máximo o tempo que nos resta. Paulo dá algumas sugestões do que significa este aproveitar ao máximo o tempo. Compreensão da vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. O enchei-vos do Espírito Santo é acompanhado de alguns ingredientes: louvor, ação de graças e sujeição aos outros. Vamos destacar os sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, no ambiente familiar. Paulo dá 4 dicas desta sujeição familiar. Efésios 5:22, mulheres, sede submissas. 5:25, marido, amai vossas mulheres. 6:1, filhos, obedecei aos pais. 6:4, pais, não provoqueis vossos filhos. É uma recomendação para todos os membros da família. E quando se fala em sujeição aqui, não é dominação, manipulação, opressão. Aqui é amor e respeito. A mulher ama e respeita o marido ame e respeita a mulher.
Os pais amam e respeitam os filhos amam e respeitam os pais. Entretanto, no mundo que vivemos hoje, isso está uma grande bagunça. Observamos a violência que tem ocorrido nos lares, em que tem sido agressão física, abuso, abandono, maldade. Infelizmente, é o que temos observado hoje no mundo, em que famílias estão desestruturadas, estão fragmentadas, estão se acabando, se destruindo. Essa não é a vontade de Deus. A instituição família, ela continua perpétua, ela não acabou. Mesmo que haja outros modelos de família no mundo, estejam sendo concebidas outras formas, a instituição família, segundo o modelo bíblico, não se extinguiu, não acabou. Que Deus esteja conosco nesse mundo caótico e difícil. Tem sido enfatizada principalmente a sujeição da mulher. As demais sujeições do marido, do pai e dos filhos são citadas, muitas vezes de forma superficial, não se dando a mesma ênfase que se dá à submissão da mulher. Infelizmente, hoje, devido ao machismo, ao sentimento de dominação, de opressão, observamos que as mulheres têm sido vitimadas em todo o mundo, têm sofrido, têm sido penalizadas. É o que tem ocorrido. E Deus, quando criou o casal, lá no livro de Gênesis, Deus criou o casal para que homem e mulher estivessem no mesmo nível, amor e respeito, de forma mútua. Tanto que Deus criou a mulher de uma costela, que é a base no corpo humano. Deus criou a mulher para que fosse a base do homem, e não um saco de pancadas, e não um animal de carga, não alguém que não tenha valor. Deus criou o homem e a mulher para que vivam no mesmo nível, haja reciprocidade no amor e no respeito. Infelizmente, não é o que tem acontecido hoje em todo o mundo. Esse texto deve ser lido e estudado, levando-se em conta o ambiente onde surgiu, ou seja, o mundo grego-romano do primeiro século da era cristã. Nesse ambiente, a sujeição era cultural, tanto da mulher para com o marido como dos filhos para com os pais. Quando Paulo inclui a submissão da mulher nos relacionamentos fundamentais, não está dizendo nada de novo, pois a mulher era ensinada desde criança a sujeitar-se aos pais e ao marido, fosse ela judia, grega ou romana. Ao converter-se, vem a dúvida: ser submissa ao marido que escolheu? Pois casou por ordem dos pais. Paulo diz que sim, destacando que agora seria uma submissão como ao Senhor, não pela imposição dos costumes culturais. O que Paulo estava dizendo nesse momento? Que as mulheres, diferente das mulheres que viviam segundo os costumes da época, deviam ser sujeitas ao marido no amor e no respeito, não como escrava, como uma mulher dominada que não tivesse valor, como se fosse apenas um bem. Paulo, ele valoriza a mulher aqui, dizendo que na sujeição ao amor e respeito ao marido deve haver reciprocidade do marido para com a mulher. E também em relação aos filhos. Era uma época difícil, a cultura greco-romana, em que o pai dominava, manipulava e controlava a mulher e os filhos. Paulo, ele traz novidade de vida, dizendo que o marido não deve dominar e controlar, deve amar e respeitar sua mulher e seus filhos. A mulher fazer o mesmo e os filhos também. Entretanto, essa prática deve ser ensinada. E Paulo estava buscando ensinar a igreja naquela época que essa deveria ser a prática do amor e respeito recíproco, porque todos são filhos e filhas de Deus. O peso maior desse texto está na sujeição do marido, pois pelos costumes da época, o esposo tratava a mulher como uma mercadoria que podia ser inclusive comercializada,
Quando Paulo orienta o marido a amar a mulher como Cristo amou e se entregou pela igreja, Efésios 5:25, está questionando o comportamento dos maridos e então. O apóstolo resgata, portanto, a dignidade da mulher, que deve ser amada e respeitada, e não subjugada como determinava a cultura da época. O relacionamento marido e mulher deve ser regido pelo amor. Por 4 vezes Paulo se refere a este amor, ágape, 5:25, 28a, 28b e 33. Além de outras atitudes que são frutos do amor, tais como entrega, cuidado e respeito. Esses povos, aliás, esses novos paradigmas, são aplicados também no relacionamento pais e filhos. Portanto, é uma recomendação para a família e não apenas para maridos ou mulheres. Esse texto nos apresenta alguns elementos essenciais na vida familiar que inspira a sujeição. Observamos aqui que Paulo está ensinando a igreja de que o homem e a mulher deveriam fugir aos princípios dos costumes dessa época. A primazia, o primordial, o fundamental era o relacionamento de amor e respeito recíproco, do homem para com a mulher para com o homem, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Dessa forma, primeiro, o motivo. O motivo é o amor. Cada membro da família tem esse motivo para sujeitar-se aos demais. O amor de Cristo é o maior exemplo para isso. Esse amor leva à valorização do outro e inibe o sobreestimar ou subestimar. O que importa aqui é o amor, que haja amor na família. A sujeição aqui é o amor e respeito para que todos os membros de uma família sejam uma só em atitude, amor e respeito. Segundo o ideal, a felicidade e o bem-estar do outro. Por causa desse ideal, promove-se o outro na família. Os membros de uma família tendo como meta, objetivo, trazer felicidade ao outro, assim o homem, a mulher e os filhos devem fazer de forma recíproca para buscar a saúde no lar, para buscar a felicidade. Terceiro, uma estrutura. Na família há funções. Quando fala de submissão e obediência, Paulo está falando de função e não está fazendo classificação. Mais poder, menos poder. Não há superioridade nem inferioridade no casamento ou na família. Existe sim a prioridade de Deus para todos os membros. É o que deve acontecer. Não deve ser um mais importante do que o outro. Não deve um ser mais superior e o outro inferior. Todos devem ser tratados do mesmo jeito, no mesmo nível, porque são pessoas, são vidas humanas, a qual Deus ama. Assim não há quem seja mais importante ou menos importante. Infelizmente o mundo é bem diferente e o mundo promove essa diferenciação, dizendo quem deve ser mais importante e menos importante. Na cultura da época, isso é terrível. E hoje, infelizmente, tem acontecido também. Como a família pode contribuir com a igreja? Primeiro, participando do trabalho missionário, Gênesis 12, de 1 a 3. Deus vocacionou a família para que abençoasse todas as famílias da terra. Esta vocação continua vigente e a família hoje tem a oportunidade de contribuir para o trabalho missionário, orando, ensinando e evangelizando. É o papel social da igreja, da qual nós fazemos parte. Segundo, ensinando, Deuteronômio 6, 4 a 9. O lugar ideal para a educação é o lar. Não existe ambiente mais apropriado para isso. Moisés deixa bem claro para o povo que o sucesso da nova terra estava no ensino dentro do lar. Esta era a primeira tarefa dos pais, transmitir aos filhos o que Deus fez e ensinar seus mandamentos. Terceiro, não rejeitando os filhos, 1 Samuel 16, 6 a 13. Jessé esperou que um dos seus filhos mais velhos fosse escolhido. Eram fortes, bonitos e habilidosos nas lutas. Passou por um até o 7º. Nenhum deles havia sido escolhido para ser rei. Deus havia orientado Samuel para que não olhasse para a aparência, e sim para o interior. Jessé havia se esquecido de Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas.
pois não imaginava que o Davizinho poderia ser rei, mas ele foi o escolhido para a surpresa da família e do povo. Realmente é surpreendente. Conhecemos bem a história. Quarto, reconstruindo e recomeçando sempre. Ruth 4:17. Uma história de desgraça e dor. Noemi fica sozinha, apenas com amor e uma nora. A história é comovente, pois Noemi, sem marido e sem filhos, era o mesmo que sem Deus, sem terra e sem pão. Mas Deus possibilitou a reconstrução dessa família. O final é surpreendente. Noemi toma nos braços o seu neto Obed, pai de Jessé, pai de Davi, 4:17, que veio a ser o pai de Jesus. Mateus 1:17, sendo pai de criação de Jesus. Como a igreja pode contribuir com a família? Primeiro, consolidando. 1 Tessalonicenses 5:11-14. Paulo, após consolar e edificar a igreja em Tessalônica, exortou os membros a fazerem o mesmo que havia feito, consolar uns aos outros, ajudar os mais fracos e consolar os desanimados. Consolar tem o sentido de colocar-se lado a lado para ajudar. Deus fizera isso com Paulo, que posteriormente fez o mesmo na fundação das igrejas. A igreja assim exerce essa função para com as famílias. Segundo, edificando. Efésios 4:12-14. Dois verbos se destacam: aperfeiçoar, no sentido de consertar alguma coisa estragada, como o pescador conserta a rede para a pescaria, e edificar, que vem da palavra oikos, lar, família. A igreja possibilita esse crescimento e maturidade a fim de que os relacionamentos sejam sólidos. É um grande desafio para nós. Terceiro, pastoreando, Colossenses 3:13-16 e Efésios 4:12. Mais de 30 vezes aparece a expressão uns aos outros, mostrando que a igreja, através de seus membros e das famílias, desenvolve esse sentido de pastorear, que deve ser uma meta, um objetivo para a igreja. Conclusão: como a prioridade para o cristão é o reino de Deus, tanto a família como a igreja podem providenciar a reflexão, o estudo e a orientação sistemática para que os relacionamentos sejam reflexos da experiência com a graça de Deus e com a justiça do reino de Deus. Assim, família e igreja, contribuindo uma com a outra, valorizam a prioridade e enfatizam os relacionamentos fundamentais. Isso é muito importante para nós, minhas irmãs, meus irmãos, viver em família, salvar a família, salvar os relacionamentos, em que os membros da família se amem, se respeitem e estejam no mesmo nível. Não haja quem seja mais importante ou menos importante, quem seja superior ou inferior. Deus nos vê a todos como iguais, como filhos e filhas. Havendo alguma dúvida, nos comunique e fica aqui uma pergunta para reflexão que possamos responder. Quais as consequências que as escolhas erradas em termos de prioridades podem trazer para a família e a igreja? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo da Tua Palavra, onde podemos aprender algo mais para nós e colocarmos em prática. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. A paz, que excede toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos.